É o oposto. Eu concordo economicamente com a ditadura militar, você concorda mais pro lado da política social. Não, mas eu não concordo com a ditadura militar. Eu estou falando que eu sinto muito mais hoje do que naquela época. Claro que na época eu era criança, mas meu pai não passou pela pressão que eu passo hoje. Então é uma questão pessoal. Em nada eu sou contra o regime militar. Eu sou a favor das liberdades, né? Pra tudo, que é o que a gente não tem hoje no Brasil. Menos drogas. Não, eu até sou a favor. Não? Eu até sou a favor. Porque é o seguinte, eu acho o seguinte, é preciso, drogas a gente sabe, você não chamava drogas, que não faz bem. É um lixo. A gente teve experiências no mundo todo, a gente teve experiências na China, a gente teve experiência nos Estados Unidos, de liberação das drogas, que nos Estados Unidos na década de 20 foi via as indústrias farmacêuticas, isso sempre deu errado. Então tem que ter uma coisa que no Brasil tinha muito na década de 90, que hoje não tem, que é conscientização da população. Boa. Né? Então você tinha publicidades de conscientização no Brasil. Vocês não lembram do Vencedores Não Usam Drogas? Quem não lembra disso? Isso aparecia em jogo de videogame nos Estados Unidos. Sim. Mas então a população tem o direito de comprar e usar a droga. Assim, eu acho um assunto bem complicado. Do complicado. ponto de vista de liberdade, eu acho que as pessoas têm que ter direito. Beleza. Tá? Você quer comprar sua droga e usar? Por exemplo, a maconha. Só que o seguinte, tem que liberar o que você quiser. Cocaína. Tá? Quer usar crack é problema seu. O Estado não pode se meter. Só que se você viciar e depois for roubar pra você comprar o seu crack, pra mim é prisão perpétua e trabalhando pra pagar. Então depois não se fala que você é doentinho. Tá. Vamos com calma. Prisão perpétua por roubo? Tá? Não, tô... Perdão. Achei que foi literal. Tá, mas vamos supor que seja por isso, tá? Lógico que tô exagerando aqui, mas vamos supor. O cara me roubou 10 mil reais. Tá? Me roubou 10 mil reais pra comprar crack, porque ele é um viciado em crack. Sim. Então esse cara, primeiro, ele tem que ser preso por um determinado período. Naturalmente. E outra coisa que eu acho um absurdo. Aqui o cara comete um crime, ele é preso, mas ele não paga o prejuízo que ele gerou. Então ele me roubou 10 mil reais, ele vai preso e não me paga os 10 mil reais de volta. Então isso tá errado. Se eu bato no carro de alguém, eu tenho que pagar o prejuízo do cara. O cara me rouba dinheiro, ele não tem que pagar meu prejuízo? Então, por exemplo, um cara picha uma casa, ele é pego, ele tem que pagar, e não tem que pagar o valor da casa, ele tem que pagar o dobro, pelo menos, porque a pena ela não tem que ser proporcional, senão não adianta. Mas o princípio da proporcionalidade é um bem básico do direito. Não, peraí, aí a gente já tá falando errado. Porque se ela é proporcional, se você comete um crime e você faz algo, ou você vai dar uma pena que é exatamente proporcional àquele crime, ele vale a pena. Não é exatamente proporcional. Por exemplo, você não vai condenar uma pessoa por prisão perpétua por roubo. Isso é o princípio da proporcionalidade. Então, os crimes mais graves têm penas mais graves. Sim. Não é exato, mas é uma proporção. Sim. Né? Não é uma proporção exata. Então, mas você acha que se o cara rouba 10 mil, ele tem que pagar só 10 mil pra você? Não, a gente pode colocar um valor proporcional ali, de, sei lá, 10, porque ele tem a chance de nem ser pego. O exemplo, acho que você tá metáfora, que você falou, o cara pichou a casa, ele tem que pagar o preço da casa duas vezes? Não. O preço de limpar a pichação, pelo amor de Deus. Da pintura. Entendeu? Pintura, então vamos supor, o cara pichou a casa. Não, concordo. Porque não é só o valor, é o incômodo pra pessoa e tal. Moral, então vamos supor, o cara pichou a casa. Tá, peguei o cara, porque a maioria das vezes ele não vai ser pego. Então, se for proporcional, se ele só tiver que pagar, pra ele vale a pena. Porque ele só vai pagar quando ele for pego. O cara faz o cálculo pra fazer a merda. Isso, né? então... Mas isso aí já tem uma lógica muito simples. Ele vai pagar a pintura razoável. da casa e ele vai ser processado e vai ser preso. Quanto custou esse processo? Eu nem acho que a pessoa tem que ser presa por pichação. Não, mas ele ocupou o judiciário, ele ocupou o policial pra levar ele fazer tem que pagar tudo isso. De ajuste de conduta lá. Ele vai pagar isso tudo. Aí vai pagar a sua pichação, sei lá, pra pintar a sua casa é 1.000, o policial, o dia dele é mais 1.000, o magistrado até vai pagar 5 E mil. cortar a mão, cortar a mão. Cortar a mão. Porque na cultura que a gente tem no Brasil... Não, se cortar a mão não picha mais. Não, se cortar... Não picha mais. Só o dedo, só pra não... Eu vou até... O Lula seria assim, ó. Aqui, ó. Porque E Bolsonaro também. Na cultura que a gente tem no Brasil, o cara mata uma pessoa, ele vai lá e mata o teu pai. O cara mata o teu pai. Aí ele fica 5 anos na cadeia preso. Aí ele sai e fala assim: não, eu paguei a minha dívida com a sociedade. Ele devolveu o seu pai? Não. Então ele não pagou dívida porra nenhuma. O Brasil tem muita impunidade. É o absurdo do absurdo. Mas, direcionando aqui... E quem que tem que dar essa segurança pra nós? É o Estado? Agora sim. É o Estado? É isso que eu queria conversar. Porque legal. A gente tem o Brasil que, naturalmente, a gente vê um Estado falho.
Então a gente tem dois caminhos. Ou a gente desiste do Estado, ou a gente tenta reparar ele pra ele servir a gente. Os países, e aí a gente pode falar do Japão, que tem uma segurança pública exímia, né? Então o Japão, a polícia é muito rígida e tal, o cara é punido, tem prisão, tem até pena de morte no Japão, pra quem não sabe. Eu particularmente não acho interessante, mas é um fato que lá as coisas são rígidas, o cara paga pelo crime dele. Então a gente tem esse cenário, e a gente tem o cenário dos Estados Unidos, que a gente tem as armas e a gente tem a população se virando por conta própria. Beleza, às vezes pode ser positivo? Pode. Às vezes o cara pode pegar a arma e pode proteger a propriedade dele. Mas às vezes a criança, ou enfim, pode pegar a arma do pai, atirar. Então, como tem esse acesso muito liberado, né? A gente tem os tiroteios escolares, tem os próprios atentados, né? Muitos deles ocorrem com armas legais, outros legais, mas muitos ocorrem com armas legais. E eu queria ver seu ponto de vista, como que você vê as armas na sociedade? Você acha que no Brasil ia dar certo? Se os Estados Unidos já tem tantos problemas com tiroteios, massacres escolares e tal, acidentes com armas, você acha que no Brasil seria interessante a gente adotar esse tipo de visão? Já deu certo, né? O Brasil já teve armas mais liberadas no passado e a gente tinha muito mais criminalidade que agora. Quando você fala assim, armas têm problemas, porque a criança pode pegar a arma do pai e fazer um acidente. A criança, como vi ontem na matéria do jornal, a criança pega um produto de limpeza, toma e morre. Eu vou proibir o produto de limpeza por causa disso? Quantas crianças morrem com produto de limpeza e quantas morrem com armas? É um dado que eu gostaria de ver. Quantas morrem com arma, quantas crianças morrem com arma registrada, legal, eu acho que são muito poucas no Brasil. Unidos. Mas no Brasil é muito difícil de conseguir. Legal. Agora vamos pegar, primeiro que tem uma questão, primeira aí, moral. O direito à legítima defesa, ela é um direito natural. Qualquer animal tem o direito a se defender. O Estado não pode me tirar o direito de defender. Aqui a gente está numa região, não vou falar onde nós estamos, mas estamos numa região aqui de várias casas térreas. Tem casa aqui, se você andar aqui em volta, que tem casa aqui que tem um portãozinho, é um portãozinho de ferro, e aí depois só tem um portão ali, a porta de madeira que eu saio na casa da pessoa. Vamos supor que tem uma casa dessa ali, tá? Que tem uma mulher muito bonita, acho que ela é muito bonita. Pra eu chegar ali agora e dar um chute na porta e entrar e estuprar ela, é a coisa mais fácil do mundo. Aí você fala, não, mas depois vai ser processado. Mas a mulher já foi estuprada. Ela tem que ter direito a ter uma arma pra ela não deixar eu entrar e acontecer isso com ela. Ou você acha que ela não tem que ter esse direito? Cara, a questão é que a gente tem que ter uma justiça sólida, uma polícia sólida, porque justamente você conscientizar a sociedade pra não ocorrer esse tipo de coisa. Pra não estuprar. Vamos conscientizar o estuprador pra ele não estuprar. Você sabe que isso não existe, E se ele estuprar, ele passa o resto da vida na prisão. Tá, isso eu concordo, mas mesmo assim não vai acabar com o estupro. Mesmo que você faça isso, cara, e aí você não vai acabar com o estupro, porque nunca se acabou com o estupro na história da sociedade. Claro, mas da humanidade. Tem países que tem mais e menos. E eu vou te falar. Mas um estupro não vale a pena. Como assim? Um estupro. Não, naturalmente não. Um estupro é inadmissível. Um estupro na sociedade. Óbvio que não, mas o ponto é... Então essa mulher não tem que ser estuprada porque você acha que ela não tem o direito de ter arma. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Cara, não é... Você acha que porque você acha que a arma... elas não tem que ser liberada pra... E não é liberar. Você vai passar por teste, não é pra qualquer um. Você tem que ter uma certa idade. Tem estados dos Estados Unidos que é só ir no Walmart e comprar. E mesmo assim, e onde acontece isso que você falou que vai mass shot e tal, são nos estados onde são mais proibidos ter arma. Mas você acha que não deve ter essa liberdade de você comprar arma sem registro, sem, por exemplo, fazer um teste? Eu acho que você deve ter que fazer como você tem a habilitação, não como tem a habilitação, porque a gente sabe que a habilitação no Brasil é um roubo do início ao fim. Todo mundo sabe a corrupção que é pra tirar a habilitação. Mas seria análogo, então você tem que ter um teste psicológico. Você tem que ter uma certa idade, vamos supor, tá? Você tem que ter 25 anos. Por que eu falo 25 anos? Porque é a idade quando o cérebro terminou de se formar. Oi? Você não poderia. E olha que, pessoalmente, eu gosto de armas. Não, né? Agora, o que eu acho absurdo é o seguinte, como eu falei, uma mulher solteira que mora numa casa terra, ela tem que ser estuprada porque as pessoas acham que ela não pode, tem que ter um direito a ter uma arma. Tem uma frase, desculpa, acho que eu já falei essa frase aqui. Tem uma frase que eles falam nos Estados Unidos que eu acho muito legal, que ela fala assim: Abraham Lincoln fez todos os homens livres. Samuel Coulter fez todos os homens iguais. No caso, ele quer falar das pessoas. Porque uma mulher que tá por aqui, ela não tem condição nenhuma de equivaler força comigo, a não ser que ela tenha uma ferramenta pra se defender. Uma arma. Ou uma polícia eficiente, porque, cara... Isso não existe. Cara, polícia pode ser eficiente, mas ela não vai estar em todas as ruas. No Japão é eficiente. Tem mais criminalidade... Perfeito. Tem mais criminalidade nos Estados Unidos, com um monte de arma que eles têm, do que no Japão. Então você vê que o problema vai muito mais de você ter arma ou não. O Japão é uma sociedade... Mas por que não tem arma no Japão? Por quê? Essa você não sabe. Não, o Japão passou por um processo de desarmamento e hoje é um dos países com menos crimes e homicídios do mundo.
É porque eles acham que não ter arma é melhor pra sociedade? Sim, isso provou verdade. Não. É por controle social. Porque quando o imperador do Japão, ele Controla perdeu os o poder estupradores. por causa... Não. O imperador do Japão, ele perdeu o poder durante séculos, porque as famílias dos daimyos cresceram demais, cada um formou o seu exército, e aí esses exércitos eram tão grandes, você tinha lá umas 3 famílias, que essas 3 famílias tinham exércitos tão grandes que eram equivalentes ao exército do imperador. Então o imperador, ele não era mais imperador. Ele perdeu o poder. É shogunato. Quando ele recupera o poder, tanto que por isso que é caro uma espada samurai, porque ele mandou destruir todas. Então você achar uma hoje é muito caro. A questão do desarmamento hoje é por controle, por poder. E você não é por ideologia. Você prefere uma sociedade controlada com menos crimes ou uma livre com mais crimes, como é o caso dos Estados Unidos? Então isso que é o negócio... Eu sempre vou preferir uma livre com mais crimes. Tá bom. Só que se a gente tiver liberdade mesmo, eu acho que a gente vai ter menos crimes. Porque... Os Estados Unidos não é a prova disso. Porque todo mundo... Não, os Estados Unidos, na verdade, é a prova disso. Não, mas... os estados mais armados têm menos crimes. E o Japão, que não tem arma nenhuma, basicamente, mas aí tem você muito quer menos. comparar o japonês... O Japão, cara, é um país extremamente fácil de você comandar. Porque qualquer coisa que eu falar, o povo vai fazer. O povo japonês é um povo muito ordeiro. É um país pequeno, por mais que você tenha 130 milhões de pessoas lá no Japão, nem lembro quanto é que tá agora. 120. É por aí? 120, 130? Ah. Por mais que você tenha 130 milhões de pessoas no Japão, é um país relativamente pequeno e um povo absurdamente herdeiro. Ordeiro. Que o que você falar, que o governo falar amanhã, eles vão fazer. Você acha que é cultural? É cultural. Mas aí o Brasil também é, que é toda ordem que dá lá, a gente obedece. Não obedece. Obedece. Obedece Virou ao contrário. zoeira, Loconte. Pega aqui a pandemia. É que a maioria das pessoas, ainda mais quem tá na internet falando, todo mundo mora em bairrinho de rico, tá? Eu trabalho em Cumbica, eu frequento bairros pobres, tá? Cara, nos bairros pobres, ninguém fechou durante a pandemia, né? Ninguém fechou, ninguém usou máscara. Nem dava pra fechar. Não dava, ninguém não dava, usou. Cara, é que tiraram isso faz Sobrevivência. pouco tempo. Se não tivesse tirado, eu ia tirar foto disso aí hoje, ia filmar pra vocês verem. Tem uma empresa grande que tem um muro gigantesco lá perto do meu trabalho, gigantesco, que tem uma calçada que até da minha própria empresa, ela é errada, onde que minha empresa termina. Eu tenho direito a mais terreno, mas como tudo lá era meio errado, então tem empresas, por exemplo, que o muro dele tá 1 metro antes da calçada. Então você tem uma calçada gigantesca. E tinha uma calçada lá, juro, a calçada tem uns 2 metros de comprimento. A calçada toda do cara era de barracos. E eram até bonitinhos, assim, pintadinhos e tal, mas eram um atrás do outro. Quer dizer, era um monte de casas que tinham 2 metros de comprimento. 2 por 2. Aí eu tenho que escutar um Felipe Neto da vida. Não, fica em casa! Fica em casa! O cara que mora numa casa de 2.000 metros quadrados. 2.000, duvido ser só 2.000. Que mora numa casa de 10 mil metros quadrados, com 30 ar-condicionado, com cinema. E esse filho de uma égua saindo durante a pandemia pra jogar bola. E ele quer... Esse cara, você acha que ele já foi lá em Cumbica? Esse é um cara que falou que a pior coisa que aconteceu na vida dele foi um dia que ele foi no... Foi um trauma da vida dele. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Que foi o dia que ele foi no zoológico e teve que tomar água num copo de plástico. Como ele sofreu. Vida dura. Gente, eu tive que tomar água num copo de plástico. Meu. Cara, então esse cara, ele nunca viu essa favela que eu vi.